Antes de começar as leituras, eu quero dizer para vocês que para o mês de janeiro, para o nosso primeiro mês do ano, na leitura de janeiro, vai ter um diferencial. Eu vou sortear para vocês quais arquétipos estarão presentes no ano de 2021 para cada signo. Arquétipos são símbolos que nos acompanham, são 12 arquétipos, eles nos acompanham ao longo da vida, mas sempre no momento atual tem algum que se sobressai, né? Que sobressai-se aos outros. Então, na leitura de janeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os arquétipos que vão te guiar no ano de 2021, tá bom? Agora chega de conversa, vamos lá para a leitura que já tem que ter começado. Valeu? E aí, galera de Escorpião, tudo joinha por aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o novembro? Não, não interessa. Como é que vai ser o janeiro? Os planos já estão todos em dia, tudo organizadinho. Vamos ver o que o Olimpo tem para dizer para os amigos escorpianos no mês de dezembro de 2020. Dezembro de 2020. A primeira cartinha que saiu para vocês foi Artemis, conhecida também como Diana. Essa guriazinha aqui, ela é a deusa da caça e dos animais. Essa menina, escorpianos, quando ela começou a ficar mocinha, ela pediu pro pai dela que ela queria manter a virgindade dela para sempre. Porque ela queria dedicar, ela não queria casar, que ele liberasse ela do casamento, porque ela queria dedicar a vida dela aos animais e à floresta. Ela era protetora dos animais. Essa menina era uma exímia arqueira, era muito boa no arco e flecha, e ela é conhecida por alguns como a deusa Lua. Ela é irmã de Apolo, que é o deus Sol, irmã gêmea, e ela é a deusa Lua. Ela é filha de uma ninfa, Leto, com os Zeus, Leto. Segundo a mitologia, o Apolo ela nasceu primeiro, e aí ela ajudou a mãe dela no parto do Apolo. Então é uma guria que desde muito nova ela se encontra a serviço dos outros. Tá, escorpianos? Aqui a gente tem então uma pessoa, uma situação que está te colocando, ela vai te colocar a serviço dos outros. E quando eu digo a serviço dos outros, isso pode ser que em nome disso tu tenhas que abrir mão, inclusive, da tua própria vida. A Artemis abriu mão do que seria uma vida normal para uma mulher para cuidar de outras coisas, né, como os animais da floresta. Só que ao longo da trajetória dela, ela se apaixonou. Ela não supunha que isso fosse acontecer, mas ela se apaixonou por um carinha chamado Orion, que era um gigante. E os dois quase tiveram um affair, né? E aí o irmão dela, o Apolo, enciumado com a situação e temendo que a irmã fosse abrir mão da virgindade por conta do amado, ele mandou matar esse gigante. Enviou um escorpião para que matasse, olha a casualidade. Enviou um escorpião para que matasse o gigante. E aí o escorpião envenenou o gigante, mas ao mesmo tempo o gigante matou o escorpião. Então os dois morreram simultaneamente e aí foram para o céu em forma de constelações. A Artemis, então, a gente está falando de uma deusa que ela abriu mão, ok, para cuidar dos animais dela, mas ela perdeu o grande amor da vida dela também em função de uma cilada familiar. E ela continuou cuidando dos animaizinhos, continuou sendo a deusa da caça e da floresta, e ela era muito cuidadosa. Vocês sabem que teve um episódio dela que ela estava tomando banho nua com as ninfas no rio, e aí ela ouviu um barulho atrás de umas árvores, e aí verificou que tinha um rapaz espiando elas. Ela prontamente deu jeito de sacrificar aquele rapaz ali e entregar ele para a matilha de cães dela devorá-lo. Então é uma deusa assim que ela é, como a gente diz aqui no sul, ela é faca na bota. As coisas são do jeito dela, né? Tem até uma certa... todos os deuses têm, né? Mas a gente enxerga até uma certa prepotência na atitude da Artemis. Muito bem.
Tem uma outra versão da Artemis que diz que o Orion, que o Apolo, sabendo que ela ia se relacionar com o rapaz ele se aproveitou que o Orion estava nadando em alto mar e chamou ela e disse assim para ela: ô Artemis, vamos fazer um desafio eu e tu é super boa de arco e flecha, eu também sou, vamos ver quem é que acerta aquele pontinho preto que tá lá no meio do mar. Ela disse: vamos. Aí ele falou: tu primeiro. Aí ela mirou a flecha, pá, bem no pontinho preto. Quem era o pontinho preto? O Orion. Então o irmão dela fez ela matar o próprio amor. E ela nunca mais o perdoou, né? Então, assim, aqui a gente pode estar falando de uma situação familiar, sim, onde tu estás ou vais seres induzido a abrir mão de uma coisa que te faz bem, ou te faria bem, ou te fará bem, por conta de um caso familiar, né? Por causa de alguma coisa em termos de família, tá? Essa carta, Escorpião, ela vem acompanhada do Dédalo. Quem é o Dédalo? O Dédalo foi um arquiteto, um engenheiro que treinava um sobrinho e ele observou que o sobrinho estava se tornando melhor que ele na arte da engenharia. E aí ele mata o sobrinho. A gente tem aqui uma figura que não tolera concorrência. É o teu caso? Ok. Não tolerar concorrência tudo bem, mas e como é que a gente se vê livre da concorrência? Não pode ser assim para chegar aos fins, não me interessam os meios. Não, assim também não dá. Aí é jogo sujo, né? A gente precisa achar uma maneira honesta de eliminar a concorrência. Então ele matou o sobrinho dele e aí fugiu da cidade que ele estava para outro lugar. Foi para a cidade de Minos e aí passou a trabalhar com o rei Minos. Esse personagem aqui é o carinha que constrói o labirinto do Minotauro, que é aquela entidade famosa que tem corpo de homem e cabeça de touro. Então o Dédalo, ele fez um labirinto. E esse labirinto ele fez para o rei Minos e ele fez um troço que era inviolável. Ou seja, se tu entrasse uma vez lá dentro não tinha como sair. A pedido do rei ele fez esse labirinto dessa forma. Só que depois de um tempo teve um herói grego, Teseu, que entrou no labirinto e conseguiu matar o Minotauro e conseguiu sair do labirinto. Então o Dédalo foi castigado e colocado ele dentro do labirinto com o filho dele chamado Ícaro, para que eles ficassem lá, já que era inviolável e foi violado, então agora tu fica lá, diz o rei. E ele ficou, mas ele ficou por um tempo, bastante tempo, mas ele ficou por um tempo, porque lá ele ficou pensando como que ele sairia de lá. Por terra não teria como, mas ele era tão inteligente, tão esperto, que ele ficou juntando penas de aves que passavam por cima do labirinto e cera das abelhas que faziam as colmeias dele nos cantos do labirinto. E aí ele montou 2 pares de asas com esse material, um para ele e um para o filho. E aí, esse labirinto ficava numa ilha, então eles saíram voando por cima do labirinto. Depois de muito tempo, ele e o filho. Detalhe, ele avisou o filho que o filho não voasse nem muito perto do sol para não aquecer as asas e derreter, e nem muito perto da água para que elas não fossem molhadas. E o guri desobedeceu. E voou, viu o céu, se apaixonou e foi indo. O sol foi indo e acabou despencando, morrendo. Aqui a gente tem um lance assim, ó, escorpianos. Por conta dele, mesmo sem ele querer, o filho do rei Minos foi morto. Ele construiu uma fortaleza para proteger o filho do rei Minos, mas a fortaleza não funcionou. O que aconteceu? O rei Minos colocou ele como vingança dentro do labirinto, e aí qual filho que morreu? O dele. Aqui a gente tem uma situação de um cara que matou o próprio sobrinho e achou que estava tudo ok, porque eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou inteligente, eu sou engenheiro, eu sou... Só que não. Eu uso muito a expressão lei do retorno porque eu confio piamente nessa lei. Tudo que vai, vem. É claro que a gente está falando de uma alegoria. O assunto da morte do sobrinho, da morte do filho e da morte do filho do Minos é uma alegoria. Mas é tudo para ilustrar essa situação do aqui se faz, aqui se paga. Então a pergunta, a gente volta na mesma situação do Apolo e da Artemis. A pergunta é, Escorpião, o que tu anda fazendo, o que tu anda plantando? Porque exatamente o que tu plantar tu vai colher. Seja de bom ou de ruim. A que preço tu chegou ou tu tá chegando onde tu tá?
Já te fez essa pergunta? A que preço? Se for de maneira honesta, se for de maneira conforme, se for de maneira limpa, ok. É só fechar os olhos e aproveitar o que virá. Mas se tiver alguma coisa mal feita, se tu estiveres usando da boa vontade de outras pessoas, se tu estiveres sacrificando outras pessoas, se tu estiveres encobrindo outras pessoas para o teu bem maior, mais cedo ou mais tarde a tua conta vem. E aí, como que tu vai fazer? O filho do Dédalo, chamado Ícaro, caiu e morreu. E o pior, ele teve que voltar voando, quando viu que o filho havia caído, juntar o filho e levar e enterrar na ilha, que até hoje chama Icária, na Grécia. Complicado. Vamos clarificar agora com o tarô mitológico. Escorpião, dezembro de 2020. Escorpianos em dezembro de 2020. Escorpianos de 2020. Escorpianos de 2020. Escorpianos. Dezembro de 2020. Escorpianos de 2020. Saiu Pajem de Copas. Os pajens escorpianos, eles são figuras da corte que representam sempre uma ideia nova, uma situação nova, uma comunicação nova, porque são representados sempre por crianças. Então é uma coisa que está nascendo, tá? Quando se fala em copas, a gente fala de sentimentos, de atitudes, de sensações. Então está nascendo aqui alguma situação de emoção, alguma situação de relação, alguma situação que vai mexer contigo, tá? É uma proposta, uma coisa que está sendo... está germinando, né? Tu vais regar ou não, é contigo. E para completar a leitura veio o 9 de paus. 9 de paus é a chamada carta do fardo. Essa carta diz o quê? Que tu tá se sentindo, ou estavas há pouco tempo, muito pesado. Tu estavas sobrecarregado. Estás ou estavas há pouco tempo? Sobrecarregado. Vocês percebem a posição do Dédalo? Olha como que ele caminha. Então, o fardo do Dédalo não é pouco. Então, essa carta aqui, ela nos fala sempre de fardo. De uma situação assim de cansaço, esgotamento, tá? O bom é que tá chegando essa novidade aqui, tá chegando dá pra dizer aquela luzinha lá no fundo do túnel. Eu tô derrubado, eu tô tombado, eu cansei, eu cansei, eu venho cansado, mas o que tem pela frente é novo ainda, tá nascendo, é pequenininha, a plantinha tá a sementinha recém, mas vai vingar. Se eu quiser, ela vai vingar, porque eu vou regá-la. E ela vai se tornar uma grande árvore frondosa. Isso só depende de mim. Tá, escorpião? Essa é a tua dica. Vamos clarificar agora com o baralho, com o tarô prateado. Esse deck aqui é muito bonito. Tem umas figuras maravilhosas. Tudo isso? Ah, não. 4 não. Se fosse 3 eu até ia aceitar, mas 4 é muito. Vamos lá. Baralho prateado. Tem um amigo meu que diz assim, nossa, tu fica embaralhando, cai todas as cartas. Eu digo, ué, mas se ela se joga, o que eu vou fazer? A mão é frouxa, eu falo, não, como ela se joga? Olha só, As de Bastões. Essa carta aqui, As são sempre inícios. Fogo, bastões é um elemento que fala de fogo. Quando fala de fogo, pode ser uma grande paixão nascendo. Quem sabe essa sementinha aqui não vai se tornar isso aqui. Quem sabe? É disso que a gente está falando. Esse naipe também é um começo. Aqui é um início, sem dúvida, tá? A gente está falando de um começo. Pode se tratar também de um projeto, né? De um projeto de trabalho. Pode se tratar também de alguma coisa com a família, tá? Com filhos, um recomeço.
um começo. A gente pode estar falando também de fé, Luísa, né? Uma nova caminhada de fé, uma nova trajetória, um novo posicionamento, né? Como que anda a tua espiritualidade? Como é que tu anda lidando com isso, né? Às vezes chega em momentos da vida da gente que a gente troca de lugar, troca de ótica, né? Troca de pensamento. Então esse asa aqui nos traz, junto com o pajem, uma novidade, um novo início, né? Detalhe, precisa regar. Se não... Mas eu creio que a lição do Dédalo, eu acho que ele já deu conta do que ele fez. Eu acho que ele já tá kit, eu acho. Eu acho que ele já devolveu o que ele devia para a humanidade, né? Afinal de contas, ele matou um filho de outra pessoa, mas ele perdeu o próprio filho. Isso aí, né? Diz-se que não existe coisa pior no mundo. Então, esse fardo aqui que tu tá carregando, Escorpião, possivelmente já tá chegando no fim. E aí vamos cantar o hino da vitória aí, ó, com esse asa de paus. Coisa boa, hein? 2021. Só vitória. Amém. Vamos falar do teu desafio. Essa cartinha aqui, ela fala de desafios. Os 12 desafios de Hércules. Hércules é um semideus que ele passou por 12 trabalhos. Esses 12 trabalhos foram impostos pela madrasta dele e ele conseguiu vencê-los porque Zeus, né, era o pai e deu força para ele e inteligência, porque um humano normal seriam impossíveis, são coisas absurdas. Como nós também somos filhos de Deus, eu acredito que Deus nos dá força e sabedoria, então a gente vai ver qual é o nosso desafio aqui, comparando ao trabalho de Hércules, e como é que a gente vai vencer esse desafio. Tá bom, gurizada? Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, teu trabalho, Escorpião, do mês é capturar a corça de Serenita, conhecida também como Serineia. A corça é um animalzinho, uma viadinha, que é um animal extremamente rápido. Para tu pegar, tanto que as corças, os veados, são um alvo de caça, né? Os caçadores desses de florestas, quando conseguem capturar um bichinho desse aqui é a glória. Porque não é fácil capturar um bichinho desse aqui, eles são muito mais velozes que as flechas. Olha só, essa corcinha aqui era o animal de estimação da própria Artemis, a que saiu primeiro para vocês. Então a gente tem aqui mãe e filha. A gente tem aqui família de novo. Essa corcinha aqui, ela era o dengue da Artemis. E ela tinha os chifrezinhos de ouro e as patinhas de bronze. Um dos 2 trabalhos do Hércules era capturar essa corça. Só que assim, ele pediu licença para a tia dele, no caso da Artemis, a tia dele, para que ele pudesse fazer o Hércules era meio irmão dela. Pediu licença para ela para que ele pudesse carregar a corça. E ela disse para ele, não, eu jamais vou te dar essa corcinha. Tu imagina se eu vou te dar o meu animalzinho de estimação. Como assim? Então, Escorpião, do que a gente está falando? A gente está falando de um desafio onde tu vai ter que ter a permissão de uma outra pessoa, de uma outra situação para poder realizar o teu desafio. Esse desafio é teu, mas tu não vai poder realizar por tua conta. Tu vai depender de algum fator externo, tá bom? Não é só tu chegar e resolver, não tem como. Tu vai ter que fazer um adendo, tá? Ela permitiu, depois o Hércules conversou com ela, ela permitiu. Só que ela disse pra ele, só que tem uma coisa, tu não vai matá-la. Tu captura do jeito que tu quiser, mas não mata. E me traz de volta, vai lá, mostra e traz de volta. E ele, ok. O que ele fez? Ele ficou 1 ano analisando a rotina dessa corcinha. 1 ano. Porque cada vez que ele ia disparar a flecha, ela enxergava zoom. Sabe que elas enxergam assim, né? Então, cada vez que ela via um barulho na árvore, e ele nunca mais pegava. Então, ele teve que ficar 1 ano observando a rotina desse animalzinho, até que ele descobriu. 1 ano com paciência. Escorpião, tu vai ter que ter muita paciência para resolver esse teu desafio. E a gente sabe que paciência não é
um dom do escorpião, né? Ao contrário. Paciência, quando falo em paciência para vocês, é sempre um grande desafio. Vocês são filhos de Hades. É muito difícil vocês controlarem esse... Enfim, o teu desafio pede paciência. Um ano era o que eles esperou para capturar o bichinho. E como é que ele capturou? Na força, na coragem? Não. Ele teve que observar a rotina desse bichinho. Depois de um ano, ele descobriu que todo dia à tardinha ela passava num riozinho para tomar água. E ele disse, então é ali que eu vou pegar essa bichinha. Porque ela com a cabeça erguida, eu não vou pegar ela nunca. Porque ela é antenada, ela é ligada, ela tá sempre esperta. Ela não dorme, ela tá sempre... Qualquer barulhinho que eu faço, ela tá ligada e foge. Então eu não vou conseguir pegar ela assim. Então quando ela baixar a cabeça para tomar água, aí eu capturo. E foi assim que ele fez. Quando ela baixou a cabecinha para tomar água no rio, ele deu uma flechada e pegou a perninha dela. E aí ela tombou, caiu. E aí ele foi lá, segurou ela nos braços e levou. Então, escorpião, o teu desafio, além de tu ter que esperar um tempão observando a rotina dele, tu só vai poder atingi-lo depois que ele baixar a cabeça. E ele só vai baixar a cabeça quando ele estiver distraído, que é uma coisa que ele nunca tá. Tu consegue entender o que eu tô dizendo? Tu vai ter que contar com a distração do teu desafio. Só que o teu desafio nunca ou quase nunca distrai-se. Então, se ele não se distrai, tu não vai poder te distrair nunca. Tu vai ter que estar sempre ligado para poder achar o melhor momento. E aí, nesse momento, tu machuca. Só captura, tu não vai matá-lo. Tu só vai imobilizá-lo para tu poder segurar ele no colo. Ou seja, tu vai contar com a fraqueza dele para poder botar ele no colo. Esse é o teu desafio. Na verdade, o teu desafio nem é capturar a corça de sirenita. O teu desafio é ter paciência para fazer isso e carinho. Tu vai ter que ter carinho na hora de capturar esse bichinho. Ordens da tua irmã Artemis. Ou é do jeito dela, ou então não é de ninguém. Agora eu vou falar para vocês... os anjos do romance. Imagina, anjos do romance. Já? Que isso? Anjos do romance para escorpião. Em dezembro. Não vou pegar do chão, não trabalho. Anjos do romance para escorpião. Em dezembro de 2020. Não. Agora vou ter que pegar. Ai. Caiu duas. Vou aceitar. O que os anjos do romance dizem então para escorpião? Em dezembro. Planejamento. Paciência. Para recapturar o seu romance e para se divertir com brilho. Planejamento. As coisas não estão como deveriam, ou não estão da maneira que tu esperavas que estivesse. Então, tu tenha planejamento, jogo de cintura, saber lidar, tá? Que essa é a maneira de achar o final. Não existe atração ou química suficiente para esse relacionamento ir para frente. E agora, escorpião? Falar em química contigo é problemático. De que atração estamos falando? De que atração estamos falando? Quando o assunto é química e atração, vocês, escorpianos, são os mestres desse assunto. O que está atrapalhando? O que está minando a tua vida amorosa? O que está tirando da tua cabeça? O que está mexendo na tua cabeça? Essa resposta só tu tem. Vamos controlar os problemas. Controle de problemas. O que está mexendo na tua cabeça são os problemas que circulam no relacionamento. Tu não está sabendo separar, tu não está sabendo cuidar, tu não está sabendo controlar as tuas relações por conta de problemas externos. Eu sempre digo
que Deus nos dá uma vida tão dinâmica para que a gente consiga colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, Escorpião, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cuida do teu trabalho na devida ordem, cuida da tua família na devida ordem, cuida do teu amor na devida ordem, e não nessa ordem que eu falei, necessariamente, mas te multiplica, porque o ser humano, ele é polivalente, ele tem que ter, ele já foi feito para isso. Deus nos criou para que a gente administre nossa vida, então fica a dica, né? Gurizada, isso aqui é uma caixinha que chama Néctar dos Deuses, e foi desenvolvido por mim esse projeto, porque ele é uma caixinha com 50 cards. Ele traz aqui mensagens, conselhos dos deuses e das entidades mitológicas para vocês, tá? Às vezes é um puxão de orelha, às vezes é um conselho, vamos ver. O que o Néctar dos Deuses tem para os escorpianos em dezembro de 2020? O que o Néctar dos Deuses... Era a senhora do Olimpo, a esposa de Zeus. Ela diz assim para ti: ciúmes, possessividade, esses não são os melhores ingredientes para nutrir uma relação. Tenha ciência de que estás representado pela Senhora do Tempo, a quem todos obedecem e prestam reverência. Logo, reconheça seu poder. Você é incrível. Mostre-se. Isso é uma carta que fala de insegurança, porque a Hera realmente ela era muito insegura, ela perseguia os Zeus por conta das inúmeras relações extraconjugais que ele tinha, então ela passava perseguindo, inclusive o Hércules ela perseguiu, né? Ela perseguia as amantes e os filhos bastardos. Então, Escorpião, a carta o Néctar te pede para que tu te olhe melhor no espelho e veja bem quem tu é. Tu tem poder suficiente. Não precisa se preocupar com qualquer coisa. Tá bom? Eu vou me despedindo de vocês aqui, deixando um baita de um beijo bem dado da Grace Luz e pedindo ao nosso Pai do Céu que nos regue o 2021 com muita sabedoria, com muita luz e com poder de ação. Muito obrigada, Senhor, por essa leitura. Um abraçaço para vocês, escorpianos, e logo, logo a gente se fala. Foi uma baita satisfação para vocês. Obrigada pela companhia.